Vou começar esse vídeo aqui dando dois recados pra vocês. Primeiro, me perdoem pela iluminação tá um pouco estourada, eu só percebi isso quando vim editar o vídeo. E segundo, não reparem na minha voz. A voz assim tá bem carregada porque eu tinha acabado de gravar um vídeo que pós a edição rendeu 48 minutos. Então assim, gente, minha voz tava meio rouca, meio ruim, mas assim, só acompanha o vídeo. Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, vocês estão no canal Ela é de Lua e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E sim, gente, eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia em que eu gravei sobre o momento exposed da minha vida, que eu falando sobre como foi as traições que eu sofri durante um antigo relacionamento. Então, se você tá curiosa, querida, clica aqui nos cards pra você ver e não deixar de conferir aquele vídeo lá. Hoje é o vídeo que em complemento aquele lá, porque durante aquele vídeo eu falei muita coisa sobre o meu relacionamento. E uma das coisas que eu falei, e que, assim, eu não sei, né, se gerou certos comentários, porque eu tô gravando esse vídeo aqui no mesmo dia, então não tô nem esperando, eu falei sobre como a questão religiosa influenciou muito na minha permanência naquele relacionamento. Talvez muitas das coisas em que eu tô falando aqui nesse vídeo, se você viu o outro vídeo, você também já ouviu lá. Mas é porque eu vou tentar ser um pouco mais objetiva aqui, tá? Eu não fiz roteiro pra esse vídeo, então assim, eu vou lembrar de certas coisas e de certas emoções. Como eu falei naquele vídeo lá, gente, a intenção não é de ficar expondo ninguém e nem de destilar ódio com ninguém e nem que vocês também façam isso. Até porque é uma pessoa que, querendo ou não, tem uma grande importância na minha vida e tem até hoje, né, que é a minha mãe. Então vamos lá. Eu cresci em berço evangélico, né, como muitos falam por aí. Meu pai era pastor, minha mãe ela é pastora. Eu digo era porque meu pai já é falecido. E principalmente aquelas igrejas que tem mais aquelas coisas relacionadas à visão, revelação, tal, que é quando uma pessoa diz, né, que Deus trouxe um recado de Deus para você, tal, ou Deus falando através daquela pessoa ali para você. Então, assim, isso é muito comum em algumas igrejas, né? Se você já frequentou ou não, coloca aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E isso que é o que mais acontecia comigo, né? E como minha mãe era meio que um canal, né, que a gente via ela como um canal por ela ser pastora, então a gente sempre acreditava nessa coisa de, Deus tá falando com ela, não que não fale, tá, gente? Enfim, eu não tô aqui duvidando de nada. Pelo amor de Deus, longe de mim fazer isso. E a gente tinha um certo apego pelas palavras dela justamente por conta disso. Principalmente porque a gente estava frequentando a igreja, eu digo a gente, que eu digo eu e meus irmãos, tá? Não tô falando do meu ex-namorado, não. Como o intuito desse vídeo é falar pra vocês a questão de como a questão religiosa teve influência na permanência do meu namoro em que eu fui traída, tá? Eu foquei bastante de escrever assim, em que fui traída, porque foi dessas situações de traição que eram situações em que eu queria terminar o relacionamento, mas que eu tinha uma interferência nesse sentido. Como assim nesse sentido? No sentido de que eu sempre fui uma pessoa também muito próxima da minha mãe, no sentido de querer conversar, de querer ser transparente com ela, com as situações que aconteciam na minha vida. E assim, uma situação que eu tô namorando, a pessoa, ela me trai, então assim, é claro que eu vou contar pra minha mãe, né? E era isso que acontecia. E aí minha mãe sempre falava assim, vem que eu vou conversar com vocês dois. E assim, gente, eu acredito que ele tenha se aproveitado muito de algumas situações dessas conversas com a minha mãe pra meio que me fazer também permanecer no relacionamento. Depois de tanta pessoa ficar ouvindo assim, calma que não tá na hora, calma que Deus tem um propósito, calma que, né, Deus vai fazer dar certo, tal. Então assim, chegava um momento em que ele me falava isso, entendeu? E meio que me manipulava também da mesma forma, sendo que ele não se esforçava para estar na igreja também, porque uma coisa que a gente tinha era ir para a igreja juntos. Eu queria que ele fosse comigo, né? Eu não era aquele tipo de pessoa que, eu quero levar a pessoa para a igreja. Não era isso, não sou a crente chata, né? Não era. Mas assim, eu queria que ele caminhasse comigo, né? Até porque ele mostrava esse interesse, então, se a pessoa mostrou interesse, então vambora, né? Mas aí parecia que tinha momentos em que ele só usava a situação, sabe? Pra meio que realmente me manipular para que eu ficasse naquele relacionamento. Então, chegava um momento em que eu não sabia para quem recorrer, porque eu queria um apoio e eu queria simplesmente uma palavra assim, cara, sim, termina sim. E eu não tinha isso. E eu ficava meio que desencorajada, sabe? Por mais que eu fosse mais velha também, porque eu fiquei com ele até os meus 17 anos. Chegava em momentos em que eu tinha muito, muito medo, porque eu sempre fui muito temorosa a Deus. Eu tinha esse temor muito grande dentro de mim, de tá bom, eu vou permanecer, seja o que Deus quiser.
sabe? Mas assim, gente, como eu falei um pouco também naquele outro vídeo lá, eu não quero que em nenhum momento mesmo, vocês questionem a Deus no sentido de que Deus é esse que faz a gente sofrer e tal, porque muitas das vezes eu me perguntava isso, achando que era ele que me causava aquele sofrimento. Eu não via aquela coisa de que, cara, são as pessoas que estão falando isso. Entendeu? São as pessoas. Porque não era só minha mãe, tá, gente, que vinha falar. Eu foco, assim, bastante na minha mãe nos vídeos, porque quando acontecia as traições em si, era com ela que eu ia conversar. Mas, assim, não foi só ela que veio falando essas coisas de tipo, ah, continua, permaneça, tal, não sei o quê. Não era só ela que falava essas coisas, não. Eram outras pessoas também. Por muito tempo, eu me senti muito mal. Eu me sentia como se, eu tô aqui com o dever de levar ele pra igreja e mais nada. De ser tipo que um pedestal, sabe? De ser tipo que o caminho dele pra quando ele chegar lá, ele se dar bem em tudo e eu ter sofrido horrores. Eu me via dessa forma, como se eu tivesse a obrigação de fazer com que a pessoa permanecesse na igreja, como se eu tivesse a obrigação de fazer com que a pessoa não desistisse da vida, tudo mais, como se, assim, eu fosse um super-homem, sabe? E que, assim, eu não precisava de cuidados, eu não precisava de ajuda, de apoio, mas, assim, eu podia o tempo todo fazer isso pelas pessoas. Sendo que não é assim, gente, que acontece. E não é assim que acontecia também. Sentia que a todo momento eu ia receber uma ligação de que ele se matou e que aquilo ia ser culpa minha, porque eu não falava o suficiente, eu não era boa o suficiente, eu não cedia coisas o suficiente, entendeu? Então, assim, por muito tempo eu me senti dessa forma. E, cara, é horrível, sabe? É horrível. Como eu falei naquele vídeo lá, eu comecei a namorar muito cedo e desde muito cedo foi um relacionamento com uma intimidade exagerada, uma intimidade, assim, que não tinha necessidade de acontecer, porque eu lembro até hoje que o primeiro dia que a gente se encontrou pra ficar, pra se beijar, tal, a gente simplesmente passou a mão no corpo inteiro um do outro. E aquilo ali pra mim na hora foi super engraçado, tudo mais. Mas depois de um tempo, hoje assim, pensando e refletindo, eu sei o quanto isso foi negativo pra tudo, pro nosso relacionamento em si e pra nós dois como pessoa. Primeiro que ele já era uma pessoa que era muito induzida, assim, a vícios relacionado a esse quesito carnal e tudo mais. Viciado, acho que em hentai, essas coisas assim e tal. Não tô julgando nem nada, tá, gente? Tô dizendo nesse sentido que ele era muito viciado mesmo nessas coisas do carnais, sabe? Então, aquilo ali foi um gatilho, né, que, como eu falei, acarretou em muita coisa mesmo. Diante daquilo ali começou uma intimidade que não tinha cabimento e que eu achava que era legal, que eu achava que era bom, até a primeira situação também de exposição que ele me expôs pra uma pessoa. É uma situação que hoje eu lembro que eu até esqueci de comentar naquele outro vídeo lá, em que assim, eu fico envergonhada, extremamente envergonhada. Em que ele disse exatamente, eu não sei nem se eu... Ai, gente, não sei nem se eu vou falar isso, porque ele disse o que ele tinha feito. De tipo, ele tinha... eu não vou falar, gente, sério, não vou me sentir bem falando isso. Mas enfim, ele falou uma situação íntima que tinha acontecido entre a gente. E falou de uma forma completamente chula, sabe? Uma forma horrível, em que eu me sentia horrível. E que assim, mesmo assim eu continuava. Permitia que ele ainda tivesse as liberdades que ele tinha comigo. E isso mesmo, depois de diversas traições, eu também permitia tudo mais. E eu não sei porquê, não entendo porquê, de verdade, se vocês me perguntarem porquê, o que eu pensava na época, eu não sei, eu não lembro também. Chegou um momento em que eu falei pra ele que eu não queria mais isso, em que eu tava me sentindo mal já, porque eu também tava ficando mais firme na questão da igreja. Eu falei pra ele, cara, não quero, porque eu acho que isso é uma coisa que vai me abalar muito espiritualmente. E foi quando ele mudou completamente, tudo que ele ficava estressado, reclamava, ele queria justificar que era porque ele não estava acontecendo nada entre a gente. E era isso que acontecia. Ele me culpava por muitas coisas, de tipo, você não tá fazendo isso comigo, é por isso que eu tô assim, não sei o quê. E cara, o que eu posso fazer, não é mesmo? Não posso fazer nada por você. Eram essas situações em que me cansava, sabe? Porque eu ficava pensando assim, cara, ninguém sabe do que eu passo e fala, sabe, como se fosse a coisa mais linda do mundo, só porque na frente do povo ele me tratava bem. Tá, mas daí? E daí, queridos? E daí? Então, isso é pra você que também tá dando esse tipo de conselho, e pra quem já ouviu esse tipo de conselho de permanece, porque é o que Deus quer. Eu digo uma coisa. Para, analisa a situação e pensa, tá? Porque nem toda situação é assim, situações boas. E nem toda situação a pessoa tá feliz, sabe? É aquilo que mostra, tá? Então, assim, sério, fiquem até. Mas depois de um tempo eu simplesmente falei assim, Deus, desculpa, mas eu não quero isso não. E aí foi quando a gente terminou, quando eu decidi terminar. E uma coisa também, agora que eu tô pensando, assim, várias coisas que eu não falei naquele outro vídeo lá,
foi que eu não contei pra ninguém que eu tinha terminado com ele. Eu só fui contar que eu terminei com ele depois de 2 meses que a gente já tinha terminado. Porque eu ainda tinha medo de voltar atrás. Eu ainda tinha medo de ser meio que influenciada e induzida por outras pessoas a voltar atrás. Entendeu? Então, eu não contei pra ninguém mesmo. Eu só falei pra alguém aqui em casa quando alguém me perguntou, que percebeu que ele não tava vindo mais aqui, e me perguntou. E eu falei, a gente terminou. E pra eu começar a falar das traições, pra eu começar a falar das situações, foi assim, depois de anos que a gente já tinha terminado, entendeu? Então, sério. Não porque é uma coisa que me marcou por muito tempo, gente, mas assim, porque eu não sentia vontade de expor. Que susto, safado. Ai, que susto. Acho que é um cupinzinho. Filho da mãe. Mas é porque eu realmente não tinha essa vontade de expor tudo isso, sabe? Na verdade, eu acho que eu comecei a expor algumas situações na base do ódio, porque por mais que eu já tivesse terminado, às vezes a minha mãe vinha com umas, ai, porque fulano, ai, eu vi fulano na rua, não sei o quê, ai, por que vocês terminaram, não sei o que, nanã. E aí eu jogava logo, porque fez isso, será que ele contou que fez isso? Será que contou? Duvido que tenha contado, não contou não. Gente, esse vídeo é real, tá? Isso acontece o tempo todo, acontece muito de verdade. Eu tô falando aqui no quesito religioso porque foi algo relacionado diretamente ao nome de Deus, entendeu? Então por isso que eu tô falando na religião em si. Tô querendo destilar também ódio contra ninguém, não tô querendo fazer com que você desacredite de Deus, porque de verdade, Deus ele é único, incrível, e eu tenho um amor incrível e enorme por ele, porque independente de todas as situações, eu sei que ele nunca vai querer que você sofra. Oi, gente. No meio da edição desse vídeo, me bateu uma necessidade de vir aqui falar algumas outras coisas com vocês. E eu não sei qual vai ser o tamanho desse vídeo e tal, mas é que como eu estava gravando esse vídeo, do que eu tô falando agora pra vocês, eu meio que gravei ele logo em seguida que eu gravei o vídeo relatando a questão das traições e tudo mais. Eu percebi que eu meio que falei muita coisa relacionada aos complementos, né, relacionada a coisas que foram acontecendo também durante nossa relação, e esqueci também de falar de relacionar tudo isso com o assunto do vídeo, que era a questão religiosa, né, a questão do apego religioso que eu tinha na minha mãe e tudo mais, enfim. Uma coisa que eu senti necessidade de falar no vídeo é que eu tava bem na parte em que eu tava falando pra vocês que eu não tinha falado pra ninguém quando eu terminei com ele. E quando eu ouvi aquela parte do vídeo, enquanto eu tava editando o vídeo, eu fiquei pensando assim, cara, eu tinha um medo surreal. E sério, quando eu tava editando esse vídeo, vieram diversas emoções, diversas sensações dentro de mim, e que eu pensei, assim, que eu não poderia senti-las de novo, porque realmente era esse o meu medo, sabe? Diversas vezes eu chegava até minha mãe pra conversar, eu e ele, a gente chegava pra minha mãe pra conversar quando tinha essa situação de traição, e assim, eu já sabia o que ia acabar naquilo ali. E uma coisa também que eu quero dizer é que muita gente pode dizer, né, que, você se deixou influenciar, como assim você se deixou influenciar? Você já tinha 17 anos quando vocês terminaram e tal. Cara, eu não sei dizer, de verdade. Eu não sei dizer qual ao mesmo tempo eu tento explicar e vem diversas coisas na minha cabeça, mas que depois quando eu tento dizer, não sai nada, entendeu? Mas eu acho que quem já passou por isso entende essa questão de quando você leva em conta a palavra de pessoas que pra você tem alguma importância. E no meu caso, não era só aquela importância espiritual pelo fato da minha mãe ser pastora, nem nada, mas era a importância a importância normal, sabe? Porque era minha mãe e tal, eu nunca fui aquela filha maluca, meu Deus, eu amo, sou louca, essas coisas assim pela minha mãe, mas assim, eu não sei, entendeu? Mas eu tinha essa confiança, esse apego, essa coisa de que ela falou, então é o certo a se fazer, entendeu? Então, eu senti muita necessidade de vir aqui dizer pra vocês que durante aquele tempo que eu retratei pra vocês, que eu não contei pra ninguém que a gente tinha terminado, eu tinha um medo dentro de mim, sabe? Porque eu sentia que se eu contasse antes do tempo, porque eu falei, acho que demorou em torno de 2 meses pra eu começar a contar pras pessoas, que na verdade as pessoas vinham me perguntar, e aí sim eu contava, porque se ninguém me perguntava, ninguém nunca ia saber disso, entendeu? E aí eu sentia aquele medo, porque a qualquer momento que eu respondesse que sim, a gente terminou, aí alguém viria falar alguma coisa pra mim, aí eu já ia ir correndo, chorando pelas beiradas, porque eu não sabia como sair daquilo ali. Entendeu? Então, assim, hoje eu sei que realmente era uma situação triste, sabe? Porque um término de relacionamento que, por mais que tinha me feito sofrer de diversas formas, eu ainda tinha aquele apego pela questão de, caraca, será que eu vou saber ficar sozinha? Como que deve ser? Porque, cara, foram 4 anos da minha vida, entendeu? Meu primeiro namoro, então, muita coisa na minha cabeça, assim, foi se transformando, foi também conhecendo outras coisas, e eu tinha aquela ideia de que, meu Deus do céu, eu não vou saber mais o que é ficar sozinha, sábado, não vou ter mais ninguém pra vir aqui em casa, como que deve ser isso?
Então eu tinha esses questionamentos dentro de mim e o que também muitas das vezes me impedia, eu acho que eu tinha medo da solidão, né? Porque teoricamente eu nunca tinha enfrentado ela, porque eu nunca tinha namorado na minha vida, entendeu? Então eu nunca precisei me acostumar com uma situação e depois me desfazer dessa situação e seguir a minha vida normal. Então eu nunca tinha feito isso, então tudo era novo pra mim. E eu não sei, sabe? É só isso mesmo que eu senti a necessidade de vir aqui no vídeo pra falar pra vocês. E esse medo absurdo que eu tinha e infelizmente era relacionado à questão religiosa, porque quando minha mãe chegava pra conversar com a gente, ela sempre dizia nisso, né? De Deus. E enfim, é complicado, gente. Só quem já passou por isso sabe a pressão que é que você sente que se você abrir mão, você tá fazendo a coisa errada, entendeu? Mas quando eu percebi que já tava na hora de abrir mão, sabe? Eu simplesmente abri a minha mão e acabou, não tinha mais o que fazer. Eu acho que Deus, ele pode sim querer que um relacionamento dê certo, só que também depende das pessoas, não depende só de um lado, sabe? Depende de dois seres humanos para as coisas darem certo. Então, eu acho que eu fiz a minha parte, o pouco que eu pude fazer, e faltou outras pessoas fazerem a parte delas, entendeu? E, enfim, né? Foi isso, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. E eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Não pensem que eu tô aqui pra denigrir também a imagem de alguém, tá? Eu espero muito que vocês entendam isso. É só assim, gente, infelizmente, a maioria das experiências que a gente tem na nossa vida envolve outra pessoa. Então, assim, querido, querendo ou não, vai estar aqui. Tá? Eu acho que é isso que eu tenho pra falar nesse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, por favor, não esquece de assistir aqueles outros vídeos lá. E assim, não se esqueça também de assistir os outros vídeos da playlist da Momento Exposed. Que se você não sabe o que é uma ideia que eu tive de que todo vídeo que for relacionado a alguma experiência minha, seja uma experiência boa ou ruim, tá, gente? Porque eu não vou falar só de coisa ruim aqui não, não vou falar só de tristeza aqui não, tá? Vamos querer história boa aqui nesse canal. Então eu tive essa ideia de fazer com que qualquer história relacionada a experiências minhas fossem colocadas numa playlist chamada Momento Exposed, que é o que vamos nos expor, né? Vamos falar aqui sobre a nossa vida, que é isso que vocês gostam, né? De saber da vida dos outros, não é mesmo? Enfim, eu também gosto. Brincadeira, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não entendeu alguma coisa aqui, se você acha que ficou faltando eu falar sobre alguma coisa, deixa nos comentários. Então foi isso, gente. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixa o like, por favor, tá, gente? Gente, minha voz aqui, ó, tá acabada. Vocês estão sentindo, vocês estão ouvindo, assim, a voz meio rouca? É porque eu já gravei um vídeo aqui que eu não sei nem quanto tempo vai dar, mas assim... Espero que vocês assistam, porque ele com certeza já saiu no canal. Não se esqueça de me seguir no Instagram. E a partir de hoje, a partir da verdade do vídeo passado, eu deixei também o Facebook aqui na descrição também pra vocês, porque eu também uso bastante o Facebook. Então, se você quiser falar comigo, fazer uma indicação de vídeo, alguma dúvida que tenha ficado e tal, você me chama lá no direct do Instagram ou me chama no Message também, tá? Mas antes, se você for me mandar solicitação de amizade, escreve lá, manda mensagem antes dizendo que eu te conheço do canal, porque assim eu não aceito todo mundo, tá, gente? Então, beijo, até o próximo vídeo.